Imagine uma voz que surge suave como uma brisa, mas que carrega o eco das primeiras histórias da humanidade. Um sussurro vindo da origem do mundo, do tempo em que tudo era sonho e possibilidade. Assim começa a jornada da criança divina, um dos arquétipos mais delicados, poderosos e profundamente simbólicos do inconsciente coletivo, como identificado por Carl Gustav Jung. Este arquétipo não é apenas sobre infância no sentido literal, mas sobre a essência mais pura, espontânea, mágica e espiritual que habita dentro de cada ser humano, independentemente da idade. No centro desse arquétipo está uma verdade universal. Todos nós nascemos com uma centelha divina, uma espécie de guia interno que nos conecta ao mistério da existência. A criança divina representa o novo, o futuro, a esperança que se renova a cada geração. Ela simboliza a regeneração da vida, o nascimento da consciência e a conexão com o sagrado. Não é à toa que grandes figuras religiosas e míticas do mundo carregam esse arquétipo. O menino Jesus, o pequeno Krishna, Horus, Dionísio ainda criança, ou até mesmo o bebê Hércules, já dotado de poderes extraordinários. Todos são expressões dessa energia primordial que nos relembra de algo essencial. O divino não está fora, mas sim dentro de nós, desde o começo. Ao longo da vida, esse arquétipo aparece de diversas formas. Ele pode emergir em momentos em que nos sentimos profundamente frágeis, mas ao mesmo tempo impulsionados por uma fé instintiva de que algo maior está nos guiando. Ele se manifesta na intuição pura, na criatividade que brota sem esforço, na capacidade de maravilhar-se com o simples e no desejo inocente, mas poderoso, de um mundo melhor. A criança divina está presente no artista que cria com o coração, no cientista que faz perguntas sem medo do desconhecido, no sonhador que insiste em acreditar, mesmo depois de tantas quedas. Mas como todo arquétipo, ela também possui sua face sombra. Quando esse aspecto sagrado da criança é ignorado, reprimido ou mal compreendido, ele pode se distorcer em formas de imaturidade, negação da realidade ou fuga constante das responsabilidades. Surge então a criança ferida, um reflexo sombrio desse arquétipo, que vive aprisionada em dores antigas, carências emocionais não resolvidas e padrões de autossabotagem. Essa criança não acredita mais em milagres, pois perdeu o contato com a fonte original do encantamento. O desafio, portanto, é acolher essa criança interior com compaixão e permitir que ela renasça, se reconecte com sua divindade e volte a guiar nossa vida com leveza, fé e curiosidade. Ativar o arquétipo da criança divina é como reacender uma fogueira esquecida dentro do peito. É olhar o mundo com olhos de principiante, sem perder a sabedoria acumulada. É dançar, criar, imaginar, rir com o corpo todo. É confiar no invisível e perceber que, mesmo em meio ao caos, existe uma inteligência sutil conduzindo o espetáculo. Esse arquétipo tem o poder de curar feridas profundas, abrir caminhos antes bloqueados e revelar propósitos adormecidos. Ele nos chama de volta ao centro, ao lar, a centelha de onde tudo começou. Carl Jung identificava esse arquétipo como um dos mais importantes no processo de individuação, o caminho de autoconhecimento que leva cada um a integrar suas partes fragmentadas e despertar para quem verdadeiramente é. E como não poderia deixar de ser, a criança divina não caminha sozinha. Ela conversa com o herói, inspira o velho sábio, desafia o ego, brinca com o trickster e se refugia no colo da grande mãe. Ela é, ao mesmo tempo, o início da jornada e o lembrete de que toda jornada é, no fundo, uma tentativa de voltar para casa, para a essência, para o divino. Em várias narrativas em nossa jornada, seguem alguns exemplos simbólicos e populares, como a do menino Jesus, um símbolo universal da pureza divina, esperança e renascimento espiritual. Outra simbologia seria Horus criança, que na mitologia egípcia representa o nascimento do novo rei, a restauração da ordem e da luz após a escuridão. Seguimos para Krishna criança, o deus hindu travesso e encantador,
que conquista corações com sua doçura e brincadeiras, mas que carrega um poder divino imenso. Temos também a simbologia do Pequeno Príncipe, figura literária que simboliza a sabedoria pura da infância, a sensibilidade diante da vida e o olhar que vê além das aparências, e não menos importante, a criança estelar ou Índigo Crystal, arquétipo moderno que representa crianças, vistas como sensíveis, intuitivas e espiritualmente evoluídas, trazendo nova consciência ao mundo. A presença desse arquétipo é um convite amoroso para curar, reencantar e lembrar. Lembrar de quem somos por dentro, antes das máscaras, antes das dores, antes da pressa. Se você se sente chamado por essa energia, talvez seja a hora de voltar a brincar com a vida, como quem sabe que está brincando com o próprio universo. Pense nisso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!